Sim. Diana, Jussara, Mônica, Sônia, a Joyce, a Maria Aparecida, Estela, a Valquíria, Suzana, Ju, Andréia, muito bom, e tem mais gente chegando, é um super de um prazer estar aqui, espero que vocês estejam bem, estejam, né, em paz, e hoje nós vamos ter uma aula bem interessante, vamos falar sobre radiestesia e reiki, são assuntos importantes e que, né, nós adoramos, falou de reiki é conosco mesmo, e quando a gente fala de radiestesia, então, aí é uma grande paixão. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, é sempre um grande prazer estar aqui, e eu espero hoje compartilhar com vocês meus conhecimentos e que, né, várias coisas se abram aí para vocês e vocês se sintam aí seguros para seguir nesse caminho entre a radiestesia e o reiki. Tudo bem? Vamos começar? Então, vamos lá. Daí, quando as pessoas forem entrando, elas podem assistir mais tarde, né? Porque essa live vai ficar gravada e aí as pessoas podem acompanhar tranquilamente. Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês o seguinte, né? Eu vim aqui, vou pôr só aqui no Spotlight para vocês me verem melhor, né? Ok, dá para ver melhor assim, né? Depois eu vou intercalando que assim vocês vão, é mais fácil, né? Só um segundinho. Ok, vamos lá. Quando a gente fala, né, de reiki e radiestesia, são duas ferramentas, né, duas técnicas que, a princípio, a gente fala, nossa, não tem nada a ver. Por quê? Porque o reiki é essa energia, né, que a gente vai canalizar quando a gente faz o nosso curso de reiki, quando nós somos iniciados, e a radiestesia é o uso do pêndulo, né? Um dos itens da radiestesia é o uso do pêndulo. Hoje a gente vai falar de pêndulo. E a junção dessas duas técnicas, e essa junção de reiki com radiestesia? Olha, eu não sei como vocês, se vocês já usam, eu tenho aqui algumas alunas, né, que eu estou vendo aqui, eu sei que elas usam. Essa junção é a melhor junção que poderia acontecer para nós, terapeutas, reiki, para nós que estamos aqui nessa jornada, em atendimentos, né, profissionais, ou então atendimentos com pessoas próximas, que tem muita gente que usa o reiki só para atender outras pessoas mais próximas. Quando a gente faz essa junção dessas duas técnicas, a gente tem um combo, a gente tem um boom, uma elevação de energia tão grande que traz uma grande transformação para cada um de nós. Quando se a gente comparar com alguém que só tem o reiki, com alguém que só tem a radiestesia. Quando a gente junta essas duas técnicas, nós conseguimos transformar e se transformar através do reiki e radiestesia. Por quê? Primeiro lugar, eu até anotei aqui umas coisas para não esquecer. Primeira coisa, a gente, quando tem essa junção, nós temos resultados imediatos. Por quê? Porque nós usamos o pêndulo para verificar, averiguar, né? Ver as frequências, medir as frequências e as frequências dos corpos, frequências do nosso campo energético, frequência, como que estão nossos chakras, se tem uma energia intrusa. Quando a gente consegue detectar isso com certeza, porque o pêndulo ele é muito certeiro, o que a gente consegue? A gente consegue um atendimento com muito mais qualidade. A gente tem segurança, uma segurança como profissional, né, como terapeuta, reiki, uma segurança de poder passar aí para o seu cliente o que está acontecendo com ele. E nós também temos aqui resultados bastante rápidos,
porque juntando radiestesia com o reiki, nós conseguimos esse combo de energia que aí transforma as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão sendo atendidas aí pela gente. Então, isso daí é o primeiro ponto importantíssimo. Por quê? Porque os resultados são rápidos. A gente vai se sentir muito mais seguro como terapeuta. Segundo ponto, que é um ponto que a gente não pode deixar de olhar, é a gente se sentir melhor, com mais harmonia. Por quê? Porque é muito fácil a gente cuidar do outro, olhar para o outro. Mas e a gente como terapeuta? Depois de atendimentos, depois que uma pessoa vem conversar conosco, aquela pessoa está lá com muitos problemas, às vezes a gente entra em ressonância com esses problemas, às vezes está dentro do nosso campo, então essa ressonância faz com que a nossa energia ela baixe também, e a gente entra também nessa energia mais densa. E nós temos uma técnica que se chama radiestesia, nós podemos fazer uma limpeza, a nossa própria limpeza. Se imagina que fantástico você chegar aí depois de um dia de trabalho, né, como terapeuta ou num outro trabalho, você falar, não estou bem, e em alguns minutos você mudar completamente sua frequência através de um pêndulo, né? Então, isso daí é maravilhoso. E poder também modificar as energias que estão aí na sua casa, na sua sala de atendimento, tudo isso daí nós conseguimos fazer com o pêndulo e com o reiki, juntando essa união desses dois aí, torna-se uma potência para a gente poder trabalhar e poder resolver esses problemas, porque às vezes nossa casa ela está aí contaminada com uma energia mais densa, uma energia que está afetando as pessoas, inclusive os animais da casa. Então, é importante a gente manter nossa casa limpa e também para um atendimento, quando você vai atender, a sala está limpa, né? Aquele ambiente está limpo. Então, isso daí é essencial para que haja um bom atendimento, para que você consiga realmente atender da melhor forma possível. Então, isso daí já é um ponto extremamente positivo. Outro ponto que não dá para negar, e quem já é meu aluno sabe, quando a gente utiliza o pêndulo, quando a gente utiliza a radiestesia, a gente consegue aumentar a nossa inteligência intuitiva. Então, mais a gente utiliza, né, tanto o reiki, né, na nossa autoaplicação, o nosso olhar para dentro, a nossa energização, e quando nós usamos essa ferramenta, nós conseguimos aumentar essa nossa inteligência intuitiva. E aí, o que acontece? A gente consegue trazer resultados mais certeiros, né, dentro de uma terapia. A gente consegue olhar além daquilo que o nosso cliente está mostrando para a gente, porque ele vai trazer uma verdade dele, mas quando a gente tem uma intuição, a gente consegue ver além daquilo que ele está trazendo para nós. Então, é importante, né, esse desenvolvimento. E, às vezes, desenvolvimento intuitivo não é desenvolvimento espiritual em casas espíritas, não é disso que eu estou falando, é intuição mesmo. É você estar lá fazendo um atendimento e falar, olha, melhor eu aplicar um reiki aqui, esse local está precisando, então eu vou lá e aplico. Quando a pessoa fala tal coisa, vem uma imagem na minha mente. Então, isso daí é a intuição. A intuição é algo que a gente não consegue decifrar, ela vem sem a nossa mente consciente ficar pensando, ela vem. E a gente não sabe nem de que forma, não sei se a gente vem por palavras, por imagens, depende muito da pessoa, né? E eu não consigo nem identificar a minha, eu só sei que quando eu estou fazendo um atendimento e estou usando o pêndulo,
eu sinto essa intuição. Então, essa intuição ela vai desenvolvendo. E eu falo uma coisa para vocês: antes de usar o pêndulo, minha intuição era 0,000. Eu não conseguia enxergar essa intuição, eu não sabia, né? Hoje não, hoje ela é bem palpável, eu consigo realmente ver, mas foi a partir dessa junção de reiki e radiestesia. Então, esse daí é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. Tá tudo bem? Vocês estão aí entendendo? Põe um coraçãozinho, uma carinha, para ver se está tudo bem aí, para eu continuar, que é o que eu estou trazendo para vocês, é algo assim que eu não trouxe em aula nenhuma. Olha lá, a Diana está falando um coraçãozinho, obrigada. É isso aí. Depois eu vou querer saber quem já trabalha com radiestesia para a gente verificar aí se realmente o que eu estou falando faz sentido para vocês. O autoconhecimento, né? Quando a gente usa a radiestesia e o reiki, eu estou sempre falando dessas duas técnicas juntas, né? Nós vamos trazer esse autoconhecimento. Por quê? Porque a gente vai se autoconhecendo, nós vamos nos trabalhando internamente. Toda vez que eu pego o pêndulo para atender alguém, eu tô também trabalhando com as minhas energias, eu estou também trabalhando comigo. Por quê? Porque o cliente que está na minha frente é o meu reflexo. A pessoa que traz aqui um problema para mim ou para vocês, dentro de nós, né, tem algo que entra ali um pouco em ressonância. Ninguém vem até nós se nós não temos algo ali que essa pessoa sinta essa energia. Por isso que algumas vezes nós somos atraídos aí por um terapeuta e não por outro. Por quê? Porque tem algo ali que a gente acaba se identificando. Não é uma coisa consciente, é totalmente inconsciente, mas a gente sente uma atração. Nossa, eu gostei daquela lá, eu acho que eu vou naquela terapeuta, eu gostei do jeitinho dela. Por quê? Porque entra ali numa ressonância, tá? Então, quando a gente, né, tem esse autoconhecimento, a gente consegue também trabalhar a nossa própria cura, né? Quando eu falo cura, não é a cura de doença física, mas a nossa cura interna, nossas feridas, nossas mágoas, tristezas, tudo aquilo que a gente carrega aí, que é normal do ser humano, nós estamos aqui para isso, né? Nós damos todos os dias, todos os momentos, nós temos desafios. E quando a gente consegue trabalhar aí com o autoconhecimento, a gente consegue trazer essa cura aí para a gente, tornando assim, desbloqueando assim nossas questões, nossos processos internos, tomando consciência de muita coisa. Então, realmente é interessante, né, quando a gente se olha. Muitas vezes a gente vai aprender, fazer um curso, a pessoa fala uma palavra, aquela palavra, ela bate assim em você, que você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem tudo a ver. É isso daí, às vezes é uma palavra, às vezes um curso que a gente faz, uma frase que o professor fala, aquela frase ali já valeu o curso inteiro, né? Por quê? Porque você precisava daquilo para ter consciência de algo que você estava passando. Harmonizar... não é isso daqui que eu vou falar. Confiança profissional. Como eu ministro muitos cursos, o que eu vejo normalmente é as pessoas com muita dificuldade, insegurança. Mas será que eu consigo aplicar reiki na outra pessoa? Eu falo, sim, basta você querer, basta você já foi iniciado, basta você colocar as mãos na massa, ainda falo essa frase, né? Mas quando a gente tem uma técnica como a radiestesia, como o pêndulo, por exemplo, nós nos sentimos mais confiantes. Por quê? Porque você fala assim, não vou confiar na minha intuição porque eu não tenho intuição. Ok, então você já fechou a porta da intuição. Mas você vai confiar no quê, né? Porque o reiki é muito intuitivo. Então, quando você tem a radiestesia, você consegue detectar muitas coisas. Você consegue detectar chakras, corpos, energia espiritual que está
ali mais densa, no campo energético da pessoa. Você pode identificar símbolos de reiki que você pode usar no seu tratamento. Você pode detectar chakras que estão com bloqueios e você pode ali trabalhar na sua sessão, trazendo para você essa confiança, né, que você está buscando tanto aí nos seus atendimentos. Você vai ter um trabalho mais assertivo, um trabalho mais focado, você vai ter ali condições de dar um feedback para a pessoa. O feedback é o retorno, né? Quando você atende a pessoa, depois do atendimento, a pessoa senta, se é um atendimento presencial ou no online, a pessoa quer saber o que você sentiu, né? Como que eu tô, né? Então, ali você vai ter mais confiança para poder dar esse retorno para a pessoa e não ficar no mundo aí mais imaginário ou achando que você não está falando uma verdade. Você também, né, através da radiestesia, você vai trazer também um empoderamento. Você vai se sentir empoderada, empoderado. Por quê? Porque você vai dominar uma técnica que vai te ajudar em todo momento, desde antes desse cliente entrar na sua sala ou num atendimento online, até depois, né? Com a radiestesia, você vai limpar a sua sala, juntamente com o reiki, claro, limpar sua maca, se limpar, se energizar, atender o cliente vai embora, você faz a outra limpeza em você, no ambiente. Olha quantas coisas a gente pode fazer com a radiestesia. E quando a gente usa também os símbolos do reiki, juntamente com a radiestesia, isso daí expande, fica algo assim, realmente muito potente, né? Muito poderoso em todos os sentidos. E também, o que acontece? A gente consegue, através da radiestesia, através do uso do pêndulo, nós podemos identificar bloqueios energéticos que estão acontecendo com o nosso cliente. Então, muitas vezes, o que acontece? O cliente vem até nós e nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que está acontecendo com ele. Ele fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem, ou eu estou com dor de cabeça desde faz 10 dias e não para essa dor de cabeça, já fui no médico, já não resolveu, ou eu me sinto muito triste. E daí se pergunta, mas o que foi? O que aconteceu? Daí a pessoa fala, eu não sei, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Então, a gente, através da radiestesia, a gente vai detectar o que está acontecendo ali com aquele cliente, né? O que levou aquele cliente a começar a ter dor de cabeça? Porque é muito mais do que ele está falando, né? Ele está falando aqui, mas nós, com o reiki e a radiestesia, nós vamos enxergar lá na frente de um olhar bastante amplo. Às vezes, essa dor de cabeça é uma questão espiritual. Essa pessoa está com algo, uma energia espiritual um pouco mais pesada, e a gente tem que fazer uma limpeza. E a gente vai fazer essa limpeza através da radiestesia. E também aqui, deixa eu ver, se eu falei tudo, não posso esquecer de nada. A gente vai estar mais conectado com a nossa essência. Por quê? Porque quando a gente faz algo que a gente ama, quando a gente consegue realmente, né, fazer o nosso trabalho, esse trabalho ter um resultado específico, né, ter um resultado onde você, a pessoa fala, olha, eu entrei daí na sua sala mal, eu saí super bem, ou eu saí muito bem, ou eu saí melhor. Isso daí é melhor do que qualquer pagamento, não que a gente não mereça o pagamento, mas é melhor, porque o terapeuta, por si só, é uma profissão, mas, no fundo, ele é o quê? É alguém que está aqui para ajudar, né? Ele quer ver aquela pessoa bem. Ele não fica feliz em ver uma pessoa chegando ruim no atendimento e saindo pior ainda, ou não melhorando nada, fica do mesmo jeito. A gente, quando a gente optou por essa profissão, é porque no fundo da gente a gente quer fazer
esse cuidado, né? Não é como médico, mas é muito mais, porque a gente cuida, né, da alma dessa pessoa, do corpo energético, do corpo físico, e ainda a gente leva algo a mais para esse cliente. A gente leva a nossa energia, a energia Reiki, a nossa energia como terapeuta, como saber ouvir, né? Tem muitas pessoas que chegam até nós que falam. São pessoas que necessitam, elas não têm ninguém para conversar, então elas precisam se abrir. Enfim, nós fazemos um papel extremamente importante. Então, vocês têm que ter consciência, quem trabalha aqui com Reiki, eu sei que tem várias pessoas, que o nosso trabalho é extremamente importante. E cada vez mais nós vamos ser importantes. As terapias integrativas e complementares já estão no SUS, o Reiki já está no SUS. Então, nós, como terapeutas, nós temos que ajudar as pessoas que nos procuram da melhor maneira, de uma maneira certeira, de uma maneira objetiva, né? Nós não somos médicos, nós vamos cuidar da alma, do espírito e até do corpo, mas a parte do corpo, doenças físicas, é o médico que vai cuidar e a gente trabalha conjuntamente com essas técnicas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Eu vou tirar aqui dessa tela para perguntar para vocês. O que vocês acham? Vocês já trabalham com a radiestesia? Eu tenho uns alunos aqui que eu já estou vendo que trabalham, uns que já fizeram cursos que eu não sei se está trabalhando muito, mas eu quero saber se faz sentido. Escreve aqui no chat, se vocês quiserem, eu coloco um joinha aqui. E vocês tinham ideia de quanto a radiestesia e o Reiki e juntos conseguia fazer todo esse trabalho? E eu falei apenas uma pequena parte, hein? Eu não falei tudo do que eu penso realmente, senão a gente vai ter uma aula muito longa aqui, mas eu queria abrir esse olhar para vocês. Olha a Fátima falando, faz todo sentido. Obrigada, Fátima. Trazer esse olhar mais amplo, porque às vezes a gente tem essas duas técnicas nas mãos e a gente não tem ideia do que ela pode trazer para a gente, do trabalho, né, que a gente consegue realizar, facilitando muito nossa vida. Gente, é como, eu vou dar um exemplo, meio chulo aí, mas é um exemplo. É como lavar roupa na mão, como antigamente as pessoas lavavam, e uma máquina de lavar roupa, né? Ah, mas lavar na mão fica a roupa mais limpa, fica, mas daqui 2 dias ela vai ficar suja, do mesmo jeito. Então, vamos jogar ali na máquina e tchau, tchau para essa roupa. Pena que ela não se pendura sozinha e não se passa sozinha. Não, mas é um exemplo, assim, só para a gente rir um pouquinho, mas é isso mesmo, né? Então, o Reiki é uma técnica maravilhosa, poderosíssima. Inclusive, a gente comemorou aí dia 15, o Dia Internacional do Reiki, aniversário de Mikao Usui, e eu sempre fico muito emocionada, porque o Reiki realmente transformou minha vida. Quando eu conheci o Reiki, foi lá no ano 2000, então já faz 23 anos, e logo em seguida, depois do Reiki, eu conheci a radiestesia, eu fui fazer um curso de radiestesia. Eu não tinha, vou pôr só aqui na tela grande, acho que fica melhor para vocês olharem aqui, depois eu fecho de novo. Eu não tinha a mínima noção que eu ia trabalhar com terapia, eu não sabia bem direito o que era radiestesia, só que surgiu esse curso, eu morava fora do Brasil, eu morei muitos anos na Suíça, e surgiu esse curso e eu gostei da professora. E antigamente, na minha época, nesse ano, não era pela internet, não, é que eu a conheci numa feira, tal, ela veio fazer o curso, fui lá fazer o curso de radiestesia. Ela, né, apresentou o pêndulo, né? Ah, obrigada, Neida.
Ela apresentou o pêndulo para mim, eu já tinha, claro, já tinha visto o pêndulo, mas eu nunca tinha segurado num pêndulo. E ela falou que tinha que comprar um pêndulo XYZ, eu comprei carésimo, hoje ele custa mais de R$ 600. Aquele pêndulo eu tenho até hoje, um pêndulo de cerâmica, que se cair no chão, tchau, tchau. Mas ali, né, era uma outra realidade também. Aí todos nós, todos os alunos, nós compramos, e ela fazia que a gente andasse com o pêndulo pendurado aqui, né? A gente ficava que nem um colar aqui, esse pêndulo que ela falou que a gente tinha que impregnar aí o pêndulo com a nossa energia. Eu falava, nossa, uau, né? Achei assim maravilhoso, que coisa mais mística, que coisa mais diferente e tal. Só que não é bem assim, né? Mas ali, naquele momento, para mim foi muito bom, porque o que eu aprendi, eu uso até hoje. Então, o que eu fazia? Eu chegar, né, quando, em casa, com o pêndulo, depois das aulinhas, um curso bem básico, eu pegava uma folha em branco, né? Eu tinha fotos da minha família, então eu colocava uma foto aqui, por exemplo, da minha mãe, e aqui eu tinha um bonequinho, né, uma figura humana, e eu ficava, e tinha um negocinho de cores aqui, e eu ficava mandando cores. Eu nem sabia que eu estava fazendo, gente, para dizer a verdade, né? Eu ficava lá, eu tratava de um, tratava de outro, daí minha mãe ligava, ai, parece que eu estou melhor e tal. E foi aí que eu comecei a entender o que era radiestesia, mas ali foram pequenos passos só, né? A radiestesia, ela sempre andou comigo, virava e mexia, eu estava lá com o pêndulo, sempre gostei de pêndulo. O reiki, eu usei pouco, eu usei muito pouco o reiki quando eu aprendi no ano 2000. Eu só vim resgatar o reiki 14, 13 anos depois, né? Quando eu voltei no Brasil, daí eu comecei a refazer os cursos. E quando eu fiz uma reciclagem do reiki, eu fiquei encantadíssima. Eu falei, uau, por que eu não percebi isso antes? Por quê, né? Porque nós somos que nem frutas. Quando a gente está verde lá no pé, a fruta não vai cair, ela não está boa para ser consumida. E foi a mesma coisa que eu, né? A minha, eu não estava pronta para o reiki estava pronto para mim, ele estava ali me esperando. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu não podia trazer muitos quilos, né? Tinha toda uma mudança, voltei definitivamente para o Brasil. Você sabe uma coisa que eu trouxe, que sempre me marcou muito? Eu trouxe as minhas apostilas de reiki. Gente, eu não usava o reiki. Por que eu ia trazer uma apostila de reiki com tanto livro bom que eu tinha para trazer, com tanta coisa boa? Até hoje eu não entendo. Quer dizer, agora eu entendo, né? E aí eu comecei a minha jornada aí dentro do reiki. E dentro da radiestesia, eu comecei a fazer mais cursos. Eu fiz radiestesia clínica, eu fiz cursos de mesas radiônicas. Então, todos esses cursos, a gente usa a radiestesia, né? Quando eu falo radiestesia, eu estou falando pêndulo, mas a radiestesia não é só o pêndulo, é muito mais do que isso. Mas quando eu falar radiestesia, eu estou falando aqui do nosso amigo pêndulo. E a partir daí, quando eu comecei realmente a atender, né? Depois fui fazer uma formação em cromopuntura, bom, aí é uma longa história. Eu sempre usei o pêndulo, sempre usei o pêndulo para descobrir qual o melhor valor para minha terapia, para eu saber qual a melhor técnica para usar para o cliente, isso sem usar o reiki ainda, para saber qual o melhor momento de eu chamar o cliente. Eu usava o pêndulo todo momento, chamar o cliente da marca, né? Então, para mim, o pêndulo, ele sempre andou comigo, tá? Então, quando, né, eu comecei a usar o reiki, quando eu voltei realmente para o reiki, aí o casamento foi assim maravilhoso, porque eu falei, meu Deus, juntar reiki e juntar a radiestesia, que incrível, né? Então foi aí que eu fui desenvolvendo, né, uma técnica que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu queria falar mais de radiestesia, tá? Deixa eu só tirar aqui. Tudo bem, gente?
Gostaram aí da minha história de reiki, radiestesia? Quem já é meu aluno já sabe um pouco dessa história, né? E cada vez eu vou falando um pouquinho mais. É uma longa história, uma grande vivência aí, mas é o que prova, né? Para quem são os mais jovens, mas para quem tem aqui a minha idade já sabe o que eu vou falando. Que nada acontece na nossa vida por acaso. Às vezes acontece uma coisa, você não entende por que aquilo lá aconteceu. E só anos depois você vai entender que aquilo lá aconteceu para isso, isso e isso. Para você caminhar, né? Cada vez mais, ajudar mais pessoas e assim por diante, né? Então, nada é por acaso. Então, quando acontecer alguma coisa de negativo ou de positivo, não reclame. Nós estamos aqui para superar obstáculos. É a nossa função, é o nosso, né? Ser feliz, claro, aproveitar a vida, com certeza, mas os obstáculos vão surgindo para a gente ser mais fortes, para a gente superar, e quando a gente superar, a gente falar, yes, eu consegui, surge outro obstáculo. Ok, vamos de novo, levanta a cabeça e a gente vai ali superar, e essa é a vida, não tem jeito, né? Bom, mas eu falei que eu ia falar de radiestesia. Agora eu quero saber quem já usa o pêndulo. Pode levantar a mãozinha aí, né? Ó, a Lucila usa o pêndulo, a Beth usa, a Diana, a Mônica. Quem mais que usa aqui? A Andréia, a Neiva, né? Bastante. Alguém perguntou se eu fazia curso de radiestesia, já vou falar sobre isso. A Joyce, a Maria Aparecida, muito bom. Então, usem o pêndulo mesmo, porque é muito. A Rejane, né? Fabiana, muito legal, muito bom. Obrigada. Uso bem básico, ok, mas é o básico mesmo que a gente vai precisa, porque sem o básico a gente não consegue ir para o avançado, né? Sem o nível 1 do reiki a gente não consegue se tornar mestre. Então a base, ela é muito importante. Às vezes a gente fala assim, né? Eu vejo algumas pessoas, mas reiki nível 1, né? Eu já queria fazer o nível 2, 3. Gente, a base é o 1. Se a gente não aprendeu aquilo que a gente tem que aprender no 1, a gente não aprende mais, porque os outros vão agregando coisas, mas a energia, né? O principal está no 1. E todo curso básico, quando a gente fala básico, a gente pensa, é um curso simples, né? Não, é a base, é a estrutura. Uma casa, ela precisa de uma estrutura, então o básico está perfeito. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada aí sobre a radiestesia, sobre o pêndulo. Preparei aqui uma mini aula para vocês entenderem. Minhas alunas já conhecem, né? Fiquem aí, que eu quero que vocês fiquem. Então, vamos lá. Então, né, eu fiz essa jornada, né, a magia da radiestesia para os praticantes de reiki. Então, eu quero explicar para quem não sabe, né, o que é radiestesia e como que ela surgiu. A radiestesia, a gente não sabe como ela surgiu, a gente sabe que ela é milenar. A radiestesia, o que é? Ela é a arte de sensibilizar, de se sensibilizar com as radiações. Tudo ao nosso redor, ele emite radiações, né? Tudo emite radiações. Uma pessoa, um animal, um ambiente, uma situação, um computador, uma mesa, tudo tem uma radiação. E todas as radiações a gente consegue captar através do pêndulo, né? Através dessa sensibilidade a essas radiações. A palavra radiestesia, ela tem duas derivações, vem do latim, que de rádios, radiações, e do grego, aestesis, sensibilidade. Então, sensibilidade às radiações. Então, como que funciona, né, o pêndulo? O pêndulo é mágico, ele funciona sozinho, ele tem vida própria? Não. O pêndulo, ele funciona através dessas radiações. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai captar essas radiações e vai enviar uma mensagem através do impulso elétrico que faz com que o nosso sistema neuromuscular
faça um movimento e aí o pêndulo, né? Pela sua sensibilidade, ele vai fazer um movimento. Então, não é quando você pega um pêndulo, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas esse pêndulo não funciona comigo. Não existe, porque o pêndulo ele não funciona sem o radiestesista. Ele é simplesmente, o pêndulo só precisa de treino, né? Então, a radiestesia, já que eu falei aqui, né? Ele vai entrar em sintonia com as ondas externas, né? E o cérebro vai captar e vai mandar informação para o nosso inconsciente. O inconsciente ele vai emitir ondas internas através da sensibilidade neuromuscular e vai provocar uma reação externa em formas de movimentos dos instrumentos. Então, é assim que o pêndulo gira, não é mágica, e ele é muito, muito usado. A gente acha que é pouco usado, mas ele é muito usado. Existem vários instrumentos radiestésicos. Um deles está aqui, ó, é uma forquilha, né, que é feita com uma árvore, um galho de uma árvore verde, né, que as pessoas usam até hoje para encontrar jazidas, para encontrar águas, para encontrar pessoas, objetos, né? Então, o objeto, né, o instrumento radiestésico, ele vai amplificar essa energia, essas ondas, né? E ele vai se tornar um instrumento muito prático para o conhecimento e para o autoconhecimento. Então, ele vai fornecer informações claras e precisas, tanto que quando alguém vai procurar, como nessa imagem aqui, um poço, por exemplo, para furar, né, para encontrar água, existe um aparelho hoje em dia bem moderno, mas a pessoa ela vem também com a forquilha para confirmar. Olha que interessante, né? É incrível isso, né? A pesquisa, né? Quando a gente faz uma pesquisa radiestésica com o pêndulo, ela é somente possível acontecer de uma maneira bem certeira quando há sintonia entre as radiações daqueles objetos e ou anomalias, né, que tem naquela situação, por exemplo, e o nosso sistema neuromuscular. Se não houver uma ressonância, o pêndulo acaba não captando essa energia. E por que isso acontece? Porque, às vezes, o radiestesista está muito pilhado, ou ele chegou meio nervoso, ele não teve tempo de estar num ambiente tranquilo, às vezes tem várias pessoas conversando, porque normalmente é possível fazer pesquisas radiestésicas em tudo praticamente, né? E quando há essa ressonância, o pêndulo ele começa a fazer aí os movimentos através desses impulsos aí que o nosso sistema neuromuscular entra em ação, né? Aqui um breve resumo, né, para vocês entenderem como que funciona a radiestesia. O cérebro é quem capta, né, essas ondas. O objeto é que está emitindo as ondas que o cérebro está captando, e o instrumento radiestésico vai amplificar essas ondas através dos movimentos. Vocês estão vendo aí essa imagem, uma imagem bastante antiga, né? Vejam a roupa. A radiestesia já era usada há muito tempo, gente. Ela era usada já na pré-história. Então, há documentos arqueológicos datados de 9.000 anos antes de Cristo, gente. Olha que incrível. Mostrando indícios, né, de que também aqui na América se usava já a radiestesia. Usavam a forquilha, já apareceu inclusive na Bíblia. Na Bíblia eles citam, né, a radiestesia. Então, já era algo conhecido. Na China já era praticada há 4.200 anos. No Egito, né, a classe governante, para manter o poder, e era ensinada pelos sacerdotes. Inclusive, tem aquele famoso pêndulo egípcio, ele foi encontrado numa tumba de um sacerdote. Então, por isso que foi copiado. Então, por isso que é chamado pêndulo egípcio, né?
Era usado pelos hindus, pelos persas, etruscos, polinésios, hebreus, gregos, romanos e gauleses. E nós estamos em 2023 e ainda a gente não usa o pêndulo. Se eles lá há 9.000 anos já usavam. Então, aí, se você tem o pêndulo paradinho aí na sua gaveta, resgata ele e vamos usar esse pêndulo. No Brasil, né? Daí ele foi muito usado na França pelos sacerdotes, pelos padres, e no Brasil ele veio também através da Igreja Católica, porém, esse grande escritor, né, o Juan Ribot, ele desmistificou o pêndulo e trouxe cursos para as pessoas, porque até então somente os padres podiam usar, né, usavam, tinham conhecimento dessa técnica. Na França, tem até pessoas que descobriam crimes através do pêndulo, né? Através da radiestesia. Então, olha que incrível, né? Então, Juan Ribot, ele trouxe para o Brasil e aí abriu esse grande leque aí de oportunidades, porque ele trouxe cursos, livros, e aí ficou muito mais acessível a gente aprender a radiestesia, entender, né? Existem vários instrumentos radiestésicos, não é só o pêndulo, né? Como eu disse, existe a forquilha e a varinha, né? Para a gente procurar água, procurar aí uma mina. Existe o aurameter, que deixa eu mostrar aqui. O aurameter é esse daqui. O aurameter não está aqui. Tem o dual hold, que é esse daqui, que a gente mede o campo áurico, também é um instrumento radiestésico. Tem os pêndulos de diversos materiais, todos eles funcionam muito bem. Existem os gráficos radiestésicos, que eu não pus aqui, mas vou mostrar para vocês. Por exemplo, um gráfico como esse é um gráfico radiestésico, que a gente pode também fazer aqui um trabalho. Então, dentro da radiestesia tem várias coisas, né? Mas o principal, a gente sempre conhece o pêndulo, né? E quando a gente vai usar o pêndulo, a gente precisa, né? Na radiestesia e na radiônica, a radiônica eu vou falar numa outra oportunidade, mas na radiestesia existem 3 elementos fundamentais para que funcione, para que dê certo. Primeiro, né, é o radiestesista, a pessoa que está mexendo com o pêndulo, é quem vai captar a energia. O instrumento radiestésico, que é a ferramenta de prospecção, que pode ser o dual hold, pode ser o pêndulo, pode ser a forquilha. E terceiro, a energia ou a frequência que é captada ou é transmitida. Porém, o mais importante é a pessoa que está trabalhando com o pêndulo. Quem trabalha com o pêndulo, que é o mais importante, porque é ele que tem que estar bem para poder captar essas ondas e poder chegar no resultado. Olha o que dá para a gente fazer. Tudo bem, gente? Vocês estão me seguindo? Estão gostando? Muito bom, muito bom. Para quem acha que radiestesia é só para quem é terapeuta, só para quem atende aí com reiki ou que gosta dessas coisas aí diferentes, está muito enganado. A gente acha que a radiestesia só está aqui no nosso âmbito, né? De terapias aí complementares, mas não, integrativas e complementares. Mas não, olha quanta coisa é usada a radiestesia e a gente não tem nem noção. Uma prospecção hidromineral, então, como eu falei antes, né? Localização de veio d'água, petróleo, gás, jazidas de minerais, é usado a forquilha para procurar localizar, né? Esses veios, essas jazidas. Na pesquisa arqueológica, né? Então, na recuperação e na localização de objetos, de documentos, de fósseis arqueológicos. Na pesquisa de geobiologia, então, na prospecção de vibrações telúricas. Então, tem pessoas que são especializadas na geobiologia, que antes de construir uma casa, a pessoa vai lá e vai ver se não tem um veio d'água que atravessa ali, que pode causar até doença na pessoa, né?
ondas nocivas aí no subsolo, locais para construção de imóveis, identificação de falhas geológicas. É muito importante, existem livros sobre geobiologia. Pesquisa biológica, então, avaliação de talentos, aptidões, possíveis conflitos com níveis hierárquicos diferenciados, compatibilidade, etc. Na criminalista, vocês sabiam que na criminalista também tem pessoas especializadas para encontrar infratores, criminosos, desaparecidos, cadáveres, provas. Tem pessoas que só trabalham nas delegacias para ajudar aí os policiais aí nessa pesquisa. Então, olha que incrível o quanto que a gente pode usar aí a radiestesia em pesquisas, e tem muito mais ainda. Eu trouxe aqui algumas ideias para vocês entenderem o quão amplo é a radiestesia. Quais são os benefícios da radiestesia? Então, limpeza e harmonização dos corpos, do físico, do mental, emocional e espiritual, trazendo equilíbrio para a pessoa, trazendo equilíbrio e bem-estar para o animal, trazendo o ambiente mais sadio, limpeza e harmonização dos chakras, harmonização dos relacionamentos afetivos, profissionais, familiares, qualquer tipo de relacionamento, transmuta, muda completamente padrões, bloqueios e traumas, saúde, né, limpa e harmoniza as causas das doenças, né, as origens, né, que estão causando, porque toda doença ela tem uma origem normalmente emocional, então a gente pode ir lá fazer esse trabalho aí de limpeza e harmonização, ajudando, né, dessa maneira ao tratamento ser mais eficaz, o tratamento médico. Desperta e potencializa o processo de dar e receber as dádivas do universo, gerando abundância. Então, a gente pode também trabalhar nossa abundância. Realiza a limpeza nos ambientes, né? Que eu falei também. Então, ambientes que... Nossa casa, você fala, nossa, tá tão bem, né? Mas, de repente, quebra uma coisa, a luz que não funciona, e uma outra, um aparelho que quebra. A gente pode verificar, pode ser uma energia intrusa e a gente consegue fazer uma limpeza e eleva o nível de eficácia em todas as atividades que ela for aplicada. Então, qualquer coisa que você use a radiestesia vai te ajudar muito, né? Deixa eu só parar aqui um pouquinho e perguntar. Tudo bem? Estou falando muito rápido, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia da onde vem a radiestesia, o que é, né? Como que a gente trabalha, como que a gente pode trabalhar, né? Quantas coisas a gente pode trabalhar com a radiestesia, e o quanto que ela nos ajuda num tratamento, né? Num atendimento. Então, é importante a gente saber da onde vem e que já era muito usado, e até hoje nós estamos aí nesse aprendizado da radiestesia, né? De como a Lucília está perguntando, você pode dar um exemplo de como podemos ser ajudados no atendimento, como que a gente pode equilibrar? Daqui a pouquinho eu vou falar, Lucília, aguenta firme aí que a gente já vai falar sobre isso daí. Dá para a gente usar de 1000 maneiras, gente. Então, o que nós vamos fazer agora, né? Eu vou mostrar para vocês como usar o pêndulo. Então, pessoa que nunca pegou no pêndulo, né? Se tem um pêndulo aí, eu vou mostrar. Se você não tiver o pêndulo, essa aula vai estar gravada, vocês vão poder acessar e fazer de novo aí esse exercício. Agora que vai dar 9 horas. Ok. Então, a Maria a Regina não conhece, então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que faz. É fácil, qualquer pessoa, né, já foi estudado, né, e chegado à conclusão que 80% das pessoas têm qualidades radiestésicas muito boas. Isso quer dizer o quê? Que basta pegar no pêndulo, usar um pouquinho, aquele pêndulo ele já vai funcionar. Outras pessoas, elas vão precisar
simplesmente treinar. Mas tudo na vida é treino, né, gente? Então, é importante a gente sempre treinar. Ah, eu comecei a fazer um curso, o pêndulo não funciona. Ele não funciona por quê? Porque não tem treino, né? Tá faltando treino aqui. Então, eu vou dar uma aula, assim, é uma aula bem básica, né? Mas para vocês começarem já a fazer com que esse pêndulo comece a funcionar. Vamos lá. Então, como que a gente vai fazer? Na etapa para o iniciante. Então, como que a gente segura? Tá vendo essa imagem aqui? A gente vai segurar o pêndulo com o dedo indicador e o polegar, né? Deixa eu só parar um pouquinho para mostrar aqui para vocês. Acho que essa imagem não está muito clara aqui. Então, nós vamos pegar o pêndulo ele tem um fio, né? Nós vamos colocar esse fio dentro da mão para ficar mais fácil, não é por outra razão, para ficar mais fácil. E nós vamos usar o indicador e o dedão para segurar nesse pêndulo, tá? Não é que nem na foto, a foto tá assim, né? Assim é muito difícil trabalhar com pêndulo. Então, nós vamos, a princípio, segurar ele bem pertinho aqui, porque a gente vou dar um exercício para vocês, tá? Então, nós vamos segurar ele aqui perto. A mão, o braço, como tem que fazer? Eu tenho que pôr ele em cima da mesa, né? Como está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou pôr ele aqui em cima da mesa ou vou ficar assim com ele solto? Normalmente, a gente vai usar ele meio soltinho, tá? Ele vai ficar meio levantadinho aqui, não assim, né? Porque senão a gente vai ficar com dor aqui. Nós vamos ficar com ele como se ficasse em pé, né? Tá vendo? Minha mão tá em pé e o pêndulo tá aqui, ok? Tudo bem? Então, essa já é a posição de segurar o pêndulo. Aí, deixa eu compartilhar de novo. Fica mais fácil, né? Aí, mas fixe, vocês, quem já acostumou a colocar o braço na mesa, tudo bem, não tem problema. O pêndulo ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Aqui eu falo, não apoio o braço na mesa, é quando eu estou ensinando meus alunos, começando do zero. Só que tem gente que já está com esse hábito. Isso não quer dizer que vai influenciar o resultado do pêndulo, tá? Do que o pêndulo está mostrando. Apenas que fica mais fácil quando a gente não encosta na mesa. E quando a gente é iniciante, prestem bem atenção. O pêndulo ele vai demorar um pouco para dar uma resposta, entre 5 a 20 segundos. Não é que eu pegar o pêndulo, ele já está girando. Para mim, sim. Mas faz 23 anos que eu giro esse pêndulo aqui, né? Para quem está começando, tem que dar um tempinho aí de alguns segundos. Tudo bem? Então, essa é a base. Agora, nós vamos achar o ponto zero do nosso pêndulo. Então, qual que é o ponto zero? O que é o ponto zero? O ponto zero é onde o pêndulo ele vai girar. Então, observe o que eu vou fazer, né? O pêndulo está aqui, eu estou segurando ele bem aqui, bem juntinho, tá? Eu vou abrir a minha mão, o pêndulo a gente sempre vai segurar com a mão dominante. Eu vou segurar aqui na mão, né, o pêndulo, a mão dominante e a mão não dominante fica aqui. E aqui nós vamos soltando esse pêndulo. E aqui a gente pode falar para esse pêndulo, né? Sim, né? Por exemplo, sim. Aqui o meu ele já está movimentando. Então, quem tem pêndulo aí, já começa a fazer esse exercício. Se você não tem, quando você adquirir um pêndulo, você faz esse exercício. Então, eu vou repetir. Palma da mão, né? Você vai pegar o pêndulo com a sua mão, né? Com a sua mão dominante. Você coloca aqui e você pode falar, por exemplo, me dê sim. E aí ele vai girar, normalmente ele vai girar no sentido horário, né? A grande maioria das pessoas, o pêndulo gira no sentido horário para o sim e no anti-horário para o não, ok? Então, vou aqui mostrar um exercício para vocês, né? Para vocês fazerem aí em casa, com calma, né? Que quando a gente vai fazer um exercício de pêndulo, a gente tem que ter calma, ninguém pode estar falando, nem eu, né?
Então, nós vamos girar no sentido horário e agora a gente pode até pegar a palma da mão e imaginar o sentido horário. E aí a gente vai colocar aqui, vai soltar um pouco o fio e vai falar, olha, vamos perguntar em voz alta ou pode ser mentalmente, né? Me dê sim, positivo, ok, afirmativo. Então, ele está o quê? Fazendo o quê? Um movimento de giro, né? O giro aqui, meu, está no sentido positivo. Então, eu já estou, né, formatando o meu pêndulo para que toda vez que ele girar no sentido horário, ele está dizendo que é sim, que é afirmativo, que é positivo. E aí, nós vamos fazer um outro exercício para o contrário, para o não. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou soltar um pouco, eu vou soltar um pouquinho esse fio e vou falar para ele, me dê não, negativo, né? Não ok. Então, ele vai girar no sentido contrário. Então, esse exercício é um exercício muito bom para a gente fazer, para treinar. Por quê? Porque o movimento, a base, né? Lembra que eu falei no início aqui da live? A base é tudo. A base do movimento do pêndulo é esse. Virar sentido horário e a gente dar aí esse comando para que seja sim, me dê sim, daí ele vai girar no positivo. Você pode perguntar, o meu nome é Fernanda Courvoisier, perguntar algo que é óbvio, para ele girar, ele vai te dar também sim. O meu nome é Renato da Silva, ele vai me dar não. Por quê? Porque eu não sou Renato, eu sou Fernanda. Então, também é uma maneira da gente usar o pêndulo e daí a gente já dar aí esse comando para ele. E aí, toda vez, a partir desse momento, quando você treinar bem o sim e o não, claro que tem outros movimentos, mas esse é um movimento de base extremamente importante, vocês já vão poder fazer um monte de coisas. Por exemplo, como perguntaram aqui, você pode ir em cima de uma pessoa que está na maca e você vai perguntar para o pêndulo, o chakra coronário está em equilíbrio? Se ele girar no sim, está no equilíbrio. Se ele girar no não, ele não está em equilíbrio. Então, ali, você vai ter que aplicar reiki. No chakra do plexo solar, está em equilíbrio? Não. Então, aqui, eu vou ter que aplicar o reiki. Então, em cima de uma pessoa deitada, você vai verificar, por exemplo, os chakras que estão em desequilíbrio. Você pode usar também o pêndulo para perguntar que símbolo de reiki eu posso usar aqui? No chakra do plexo solar, eu posso usar o Shokurei? Um exemplo, né? A pergunta teria que ser um pouco melhor formulada. Mas se ele der sim para a sua pergunta, ele vai girar positivo ou negativo, ok? Não, Mariana, a pergunta ela pode ser uma pergunta mental, né? Só para você, claro, você não vai perguntar em cima do cliente, mentalmente se pergunta, e aí o pêndulo vai girar no positivo e no negativo. Tudo bem? Estão gostando? O que vocês conheciam? Claro, tem muita gente que conhece aqui o reiki, a radiestesia já usa, mas são pequenas coisas que você pode usar somente com esse movimento. Essa sala, ela está energizada? Se ela girar para o sim, está energizada positivamente, está com boas energias, a gente pode fazer vários tipos de perguntas, né? Essa sala tem uma energia negativa, intrusa? Não, está girando negativamente. Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer, né? Usando simplesmente essa pequena base. Não é incrível? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês isso daí? Vocês sabiam fazer esse uso? Né? É muito legal, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha
Andréia, eu só usava para verificar os chakras, dá para você verificar tudo, Andréia. Tudo que você quiser, você consegue verificar. A gente só precisa fazer perguntas objetivas, não dá para fazer pergunta. Eu vou fazer a terapia de Reiki ou eu vou fazer a cromoterapia? Não dá. O pêndulo não consegue responder quando há opções. Tem que ser perguntas objetivas, tá bom? Muito bem. Vamos lá, gente. Espero que vocês estejam aprendendo e faça sentido para vocês. E agora eu estou trazendo para vocês algo muito importante, a prancha radiestésica Reiki. E eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa prancha. Por quê? Porque eu não falei que meu caminhar foi esse, né? Foi Reiki, foi radiestesia. E aí, quando eu vi a importância da radiestesia e quando eu vi o quanto que o Reiki mudou a minha vida, eu resolvi juntar essas duas técnicas, né? Como eu falei para vocês desde o início, quando a gente junta essas duas técnicas, aí dá um boom aí de energia. Quando eu junto essas duas, eu consigo fazer um trabalho de excelência, um trabalho assertivo, um trabalho focado, com resultado, trazendo aí clientes, fidelizando clientes, trazendo novos clientes. É incrível quando a gente junta essas duas técnicas. E como que surgiu esse trabalho? Eu, quando me formei em mestre em Reiki, eu comecei a formar outros alunos também, e aí eu vi a dificuldade dos meus alunos que queriam atender, eu sempre incentivei meus alunos a atenderem, e eles falavam para mim, Fernanda, mas eu não sei o que falar para o cliente. Eu não sinto ainda a energia. O que eu vou falar depois de uma sessão? Como que eu vou detectar o que está acontecendo com esse cliente? Eu falava, eu preciso de uma solução. Eu ficava pensando, eu preciso de uma solução. Aí eu comecei a esboçar essa prancha radiestésica Reiki. Para quê? Para auxiliar os meus alunos que estavam ali, que queriam atender e não conseguiam atender. Eles conheciam a técnica do Reiki, mas eles queriam mais, eles tinham necessidade de mais. E eu percebi isso, porque eu também sentia necessidade de mais. O Reiki é maravilhoso, mas quando a gente precisa fazer um atendimento, precisa dar um retorno para aquele cliente, precisa fazer uma limpeza mais profunda, a prancha radiestésica Reiki, ela vem para ajudar a gente. E foi aí que eu fui intuitivamente colocando os elementos mais importantes para mim, né? E aí surgiu a prancha radiestésica Reiki, que eu vou falar dela agora para vocês, e o quanto que ela é importante, né? Amo o meu trabalho com a Mar. Obrigada, Fátima, muito bom, muita gratidão. Então, está aqui, né, a prancha radiestésica Reiki, ela surgiu exatamente para essa necessidade que eu via, para ajudar os meus alunos. E eu lancei ela em 2020, em plena pandemia, no Congresso Internacional de Reiki, com a ajuda da minha amiga Gabi, que me incentivou muito, porque eu só fiz para ajudar algumas pessoas, mas eu comecei a atender várias pessoas com resultados maravilhosos e eu resolvi fazer um curso e eu fiquei bastante surpresa que o primeiro curso teve mais de 25 pessoas. Então, vamos lá. Então, a prancha radiestésica Reiki, o que é? Ela junta o Reiki e a radiestesia, mas não só isso, muito mais do que isso. Ela é uma ferramenta que ela vai auxiliar você que é terapeuta, e mesmo que você não seja terapeuta, mas você quer ajudar seus familiares, quer se ajudar, trabalhar várias questões, né? Suas individuais, ou ajudar também aí, ou mudar de carreira, uma transição de carreira, ajudar seu animal, cuidar do ambiente da sua casa ou da casa de outras pessoas, e você, principalmente você se cuidar. Então, essa ferramenta é a ferramenta que você precisa. Então, quando a gente ativa a prancha radiestésica Reiki, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trazer equilíbrio, bem-estar,
vai elevar o padrão vibracional imediatamente da pessoa que a gente está trabalhando, da situação, porque a gente não vai trabalhar só com pessoas, nós vamos trabalhar com situações, né, que são situações, às vezes, bastante complicadas. A prancha radiestésica Reiki, como eu disse, ela foi criada, né, para facilitar o trabalho do terapeuta Reiki. O meu intuito sempre foi ajudar, né? Então eu pesquisei muito, peguei ferramentas que fossem fáceis de serem usadas, mas que fizessem sentido e que fizessem um resultado. Eram ferramentas que eu usava no meu dia a dia e coloquei todas aí nessa prancha. Então, a prancha, ela tem um poder muito grande. Por quê? Porque ela vai facilitar demais o trabalho da aplicação do Reiki. Por quê? Nós vamos, usando a prancha, a gente vai limpar o campo energético da pessoa, retirando toda a energia dissonante, e aí isso daí em alguns minutos. E aí vai ser muito mais fácil a gente aplicar Reiki. Por quê? Porque os canais já estão limpos. O campo energético dessa pessoa já está limpo. Então, fica muito mais fácil dessa pessoa puxar o Reiki. Vocês sabem, vocês que são reikianos, quando a gente vai fazer uma aplicação de Reiki, não é nós, claro, estamos ali aplicando Reiki, mas na realidade é o campo energético da pessoa que está recebendo que puxa. Quanto mais essa pessoa estiver bem, mais ela consegue puxar. Às vezes, uma pessoa que está doente ou que está com muito bloqueio, aquela pessoa ela consegue pegar uma pequena parte desse reiki que a gente está dando. E é por isso que a gente tem que fazer tantas e tantas sessões. Aí, então, vai facilitar demais a vida de vocês, vai reduzir o número de sessões e vocês vão poder atender mais pessoas. Essa pessoa ela vai indicar outras pessoas e você vai sentir um profissional, um real profissional, um profissional de excelência, né? A prancha radiestésica Reiki, ela atua exclusivamente em sintonia com as leis universais e ela respeita o livre-arbítrio dos envolvidos. Então, quando a gente vai trabalhar com essa prancha, é a mesma coisa que quando a gente vai aplicar Reiki. A gente não vai aplicar Reiki para quem não pediu, né? A gente não faz isso. A mesma coisa com a prancha. Então, a prancha, a gente vai respeitar o livre-arbítrio se a pessoa quer receber ou não, ok? A prancha, o que ela contém? Ela contém os símbolos do Reiki, os 4 símbolos do Reiki. Tem também a cromoterapia, os chakras, os 5 elementos. Nós temos também um gráfico radiestésico, os elementos, os chakras. Nós vamos usar pedras, nós vamos usar cristais para ajudar também a tratar essa pessoa. E como que eu posso usar essa prancha radiestésica? Como que eu uso, né? Então, eu trouxe aqui algumas maneiras para a gente usar, né? O que a gente pode tratar com a prancha radiestésica Reiki? Olha, harmonizar o cliente, eu estou falando desde aí o início, né? Harmonizar os ambientes, harmonizar os animais, energização de florais. Então, se você trabalha com floral, você pode energizar ainda mais. O floral já é energizado, mas você consegue energizar muito mais os florais, né, com a prancha radiestésica Reiki, sprays de ambiente, nós podemos energizar, fitoterápicos, a água que a gente vai oferecer para o nosso cliente, que a gente vai tomar, nós podemos energizar. Abertura de caminhos, como a abertura da prosperidade, por exemplo, né? A abertura para relacionamentos, a abertura para venda de imóveis, de carro, de terrenos, né? Harmonização de conflitos, harmonização de casais, divórcio energético, bloqueios, harmonização de bloqueios e muito, muito mais. Então, quando eu falo disso daqui, eu estou falando de tratamentos que a gente consegue realmente trazer um grande equilíbrio para as pessoas que estão buscando. Então, eu até vou falar um caso
nós tínhamos na minha família um problema que uma pessoa alugou a chácara do meu pai e essa pessoa colocou uma outra pessoa para morar lá e essa pessoa ficou lá anos e a gente não conseguia tirar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer prancha radiestésica Reiki. Nós abrimos um processo, né? Prancha radiestésica Reiki para que essa pessoa saísse, né, daquele local. Por quê? Porque ele estava sendo, né? Ele tinha um processo contra ele, só que toda vez que aquela pessoa, esqueci o nome da pessoa, que ia entregar lá a intimação para ele não atendia a porta. Então, eu fiz uma prancha para que ele recebesse aquela intimação e deu muito certo. Essa pessoa recebeu, finalmente recebeu e saiu desse local. Estou resumindo, é uma longa história, né? Porque foi um trabalho bastante intenso. Eu fazia toda semana, toda semana, toda semana, e a gente conseguiu um grande sucesso. Para vendas, né? Eu tenho aqui vários casos, mas vou contar um caso assim que é o mais interessante, de uma aluna que fez um curso comigo. Ela tinha uma casa para vender, aquela casa não vendia de jeito nenhum. Ela já tinha colocado em várias imobiliárias. Ela fez a prancha, ela fez o curso da prancha e resolveu fazer. Ela perguntou: vou fazer? Faz. Eu falei: faz, que você vai conseguir. Ela fez. No que ela fez, no mesmo dia que ela fez, ela já conseguiu 2 visitas, 2 pessoas interessadas em visitar a casa, coisa que não estava acontecendo. Ela limpou a casa energeticamente, preciso falar isso. Primeiro, ela fez uma limpeza, a prancha daquela casa, e daí ela colocou na prancha a venda, e naquele mesmo dia ela conseguiu 2 pessoas, e no prazo de 15 dias ela tinha vendido aquela casa. Olha que incrível, gente! Ela não acreditava naquilo, porque aquela casa, né? Isso na aula eu explico também. A casa ela tem uma energia muito, às vezes vão sendo impregnada. Aquela casa ela usava, era uma casa de aluguel, passou muita gente, muita energia. Então, só fechar a casa, colocar uma placa, vende-se, nem sempre funciona. Então, ela foi feita toda uma limpeza, né? Toda uma harmonização. E depois disso, ela fez uma abertura para venda. Também um trabalho que foi bastante interessante de uma moça, né, que ela tinha assim crises de ansiedade, já estava em tratamento médico, tinha várias questões. E aí eu fiz um trabalho para esse bloqueio, que isso daí bloqueava a vida dela, né? Então, ela passou por mim, foram várias sessões, não é uma sessão, não é mágica, né? Mas ela foi tomando consciência e ela melhorou muito essa ansiedade dela, e hoje ela está muito, muito feliz. Ela tinha muita dificuldade em se manter no emprego, agora ela passou num concurso e ela está extremamente feliz. Outro caso, uma pessoa que tinha muito medo de se lançar como terapeuta, ela trabalhava numa outra profissão, mas ela queria muito trabalhar como terapeuta, ela era mestre em Reiki e tal, e ela tinha medo. Daí, depois que ela fez essa prancha, o curso da prancha, ela teve coragem, porque ela trabalhou realmente os medos dela, a insegurança dela, e ela conseguiu realmente trazer aí essa confiança, e hoje ela atende, e ela sempre me manda mensagem, né? Ai, graças à prancha eu consegui, né? Não, graças a você, né? Porque nós temos, né, os materiais estão aí à disposição, mas é a gente que tem que fazer esse movimento. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês do que a prancha consegue fazer, mas é muito mais do que isso. E o que os alunos falam? Então, eu já ensinei mais de 200 alunos, né? E os resultados são sempre maravilhosos. Aqui estão algumas, né? Algumas mensagens que eu recebi aí dos cursos, e eu fico extremamente feliz, né? De ter essas mensagens. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu já vou abrir para perguntas, tá? Ai, será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou. Aqui. Acho que eu vou conseguir aqui. Só um minutinho, por favor.
mas eu acho que não. Eu queria trazer para vocês uns depoimentos, mas eu acho que eu não vou conseguir. Quer que eu compartilhe, Fê? Compartilha, por favor. Você consegue? Ah, peraí, eu vou pegar. Só para vocês entenderem melhor, né? Então, são mais de 200 alunos, né? Que estão aí com resultados fantásticos. Eu, inclusive, semana... Ah, tá aqui, tá chegando. Ah, eu preciso pôr o áudio, né? Você põe o áudio aí? Eu acho que vai entrar, Vê. Olá, meu nome é Paula Micá, eu sou mestre em Reiki e também fiz o curso da prancha radiestésica Reiki com a Fê. A Fê é minha grande mestra, fiz todos os níveis aí de Reiki com ela, também o último Holy Fire, o mestrado, e o curso da prancha radiestésica. E eu super recomendo, eu uso em todas as minhas sessões, eu faço a sessão do Reiki xamânico, e antes da aplicação eu uso a prancha. Ela direciona muito os caminhos do atendimento para ver as questões principais, para identificar os chakras com maior bloqueio, as energias baixas, e me ajuda muito, muito nos atendimentos. A Fernanda tem muita sabedoria em tudo que ela faz, ela é muito didática, e a prancha realmente foi uma ferramenta que mudou o padrão dos meus atendimentos. Complementa muito a qualidade dos atendimentos. Beijos. Vou mostrar mais um. Deixa eu ver se está indo. Deixa eu botar mais um aqui que eu só consigo se eu compartilhar de novo. Peraí. Tá bom. Uma diferença muito grande no atendimento. Porque ao fazer uma sessão de Reiki, lida com as energias que ficam lá, nos sistemas que operam, justamente para a de Reiki, a energia flui de uma forma diferente. O tratamento de Reiki é maior, melhor, mais eficiente e mais eficaz. De uma forma que faz com que a vibração do cliente seja maior, seja mais intensa. Além do que, a harmonização da pessoa que ela faz Reiki é muito rápida. E ela traz excelentes resultados. Tornar-se um terapeuta diferenciado, para chamar de terapeuta de Reiki, é um instrumento para isso. Quer aprender? Tem todos os cursos da Fernanda. São muito importantes para você se tornar um terapeuta diferenciado. Um abraço muito grande e seja muito feliz. Para chamar de terapeuta de Reiki, é a diferença. Ele no Gilberto. Gente, obrigada, viu? Então, aí foi esse som não estava muito bom no segundo, mas, enfim, vocês entenderam, né, a importância da prancha radiestésica Reiki nos atendimentos. E aqui eu tenho, né, nessa live aqui, vieram alguns alunos, né, eu não sabia que vinha alunos aqui, e que podem comprovar, né? Tem a Beth. Beth, você gostaria de compartilhar, porque você é minha aluna há tanto tempo? Não sei se você gostaria. Não sei se a Beth está aí. A Vera, a Cristina. A Beth está aí. Você poderia falar alguma coisa, Beth? Sim. Bom, os resultados são, assim, muito rápidos, né? Eu uso bastante para detectar como está o campo energético, né, do cliente, e uso muito com a minha filha, que ela trabalha e ela absorve muito energia. E quando ela termina, ela está acabada. Então, aí a gente vai para a prancha e fazemos o passo a passo. Sim. E ela sente na hora que já está melhor, aí dorme tranquila. Então, é assim, quem não fez, faça. É o que eu falo, né? Que é um resultado praticamente imediato. Duro eu falar imediato, sim, mas é imediato, né, Beth? Existem, assim, a gente
passa pela experiência de ver que tem casos que eles precisam de mais sessões. Exato. Porque é algo que está ali parado, né, estagnado há muito tempo. Então, a gente vai, né, aos poucos trabalhando, mas é rápido. Em síntese, ele é rápido. Mesmo esses mais longos, a gente vê assim, em 3 sessões no máximo, a gente vê que já deu um resultado, uma resposta bem positiva. Ai, que bom. Obrigada, Beth. Muito obrigada, viu? Peguei ela de surpresa, gente. É que assim, eu sou mais para tímida do que tá ousada, bom. então, né? Mas falei. Muito bom, gratidão. Alguém que é meu aluno aqui gostaria de comentar alguma coisa? Falar da experiência? A Vera Cristina quer falar? Vera, só abrir aí o microfone. Oi, mestra. Olha só, eu sentei aqui, eu ia estudar, eu vi, eu falei, gente, a Fernanda, olha só. Aí eu falei, não, eu tenho que falar, porque eu sou apaixonada pela prancha, né? Você... Gente, o que eu não faço com essa prancha, eu vou falar a verdade. Não é só para os meus atendimentos, não, é muito mais, sabe? A prancha, ela faz parte do meu dia a dia. Então, meu marido, minha cachorra, entendeu? E eu faço muita coisa, você sabe, né? O tanto que eu não faço com essa prancha, né? Mas é muito, muito. Sabe o que eu fiz hoje com a prancha? Eu fiz um elixir para minha cachorra. Ah, que fantástico. Eu pus o copo d'água ali, né? Vi com o pêndulo, medi o copo d'água antes, Nossa, maravilhoso, entendeu? Então, eu não sei viver sem a prancha, entendeu? Ela assim... Gente, todo mundo deveria fazer essa prancha, ela tem o tamanho exato, porque tem umas pranchas por aí que são enormes, com um monte de coisa, entendeu? Então, eu posso falar assim, que no começo eu não queria fazer, por quê? Porque eu fiz o curso de radiestesia uma vez, eu gosto de radiestesia, mas eu sou a prática, né? Quando eu vi aquele monte de gráfico, eu falei, o quê? Falei, isso não combina comigo. Eu sei que amo radiestesia, né? Eu amo. E na prancha tem radiestesia, mas aquele monte de gráfico, eu olhava aquilo tudo, eu falava, não, gente, é muita coisa para mim. E aí a minha ansiedade fazia assim, eu falei, não, não rola, não rola. Aí, quando uma aluna fez a prancha, a Leila, ela falou assim, Verinha, faz. Eu falei, não, você só pode estar de brincadeira. Eu vou voltar para essa doideira de novo, desses gráficos. Aí ela, não, Verinha, aí me mostrou a prancha, me mostrou não sei o quê, e aí eu fiz. Olha, graças a Deus que eu fiz, era a prancha que eu precisava. Ai, que bom, obrigada. Era a prancha que eu precisava. Se eu falar assim, olha, está faltando alguma coisa, não. E dá para agregar tudo que você quiser. Tudo. Isso é verdade. O que eu agrego nessa prancha, meu Deus do céu, é tudo. Eu limpo cristal nela, eu nem sei o que eu não faço nela, assim, que eu não faço. Porque é tanta coisa e cada dia eu vou fazendo mais, porque eu vou descobrindo mais. Então, obrigada, foi o melhor investimento que eu já fiz. A pessoa vai usar muito, muito, muito. Mestra, olha, eu já te agradeci, eu fico emocionada pelo seu carinho, pelo seu jeito, entendeu? De você acolher. Então, olha, a pessoa precisa fazer, porque a hora que ela fizer vai mudar tudo na vida dela, tudo. Obrigada. O reiki fica muito mais fácil da pessoa. E às vezes eu tenho um depoimento de hoje. Hã? Não estou ouvindo. Não, a Joyce estava falando. Eu tenho um depoimento de ontem, na verdade. Aconteceu comigo ontem. Ok. Vou falar em 1 minuto, menos de 1 minuto. Fala 1 minuto. Porque... Coisa de um mês, mais ou menos, eu venho trabalhando numa limpeza de um imóvel para venda. Menos de 1 mês, na verdade. Mas é um imóvel com muito problema familiar. E ontem eu fui no cartório, porque é uma pessoa conhecida minha, fui no cartório porque ele conseguiu vender, eu fui no cartório liberar lá o documento que precisava. Então, quer dizer, ontem a venda foi finalizada. Então,
E era um imóvel há mais de um ano que estava para venda. E Nossa, agora que legal. caiu. Obrigada, No Joyce. preço bom, não foi nada, não foi preço fora, não, foi bom o preço. Gente, obrigada. Olha, mestra, deixa eu só falar mais uma coisinha. É ótimo, por exemplo, meu pai às vezes quer e é de manhã. E se eu faço o reiki dá uma moleza, a pessoa dorme, entendeu? Aí ele me liga, ele já fala assim: faz prancha para mim, já é assim. Então, gente, olha, eu espero que muita gente me escute e faça o curso, porque ele é apaixonante. Eu já estou fazendo o avançado da prancha. Você já está avançada, exatamente. Eu já estou na avançada e o que tiver de curso da prancha eu vou continuar fazendo, porque eu sou apaixonada por ela. Muito obrigada, viu? Obrigada, Vera. Obrigada, gente. Muito bom, viu, gente? Viu? Não estava no script, né? Mas elas apareceram na live, muito bom. Então, aí são 200 alunos, eu tenho contato com esses alunos aí no nosso grupo de Telegram, né? Então, assim, é um contato diário com eles, respondendo dúvidas. Então, é muito fácil ter acesso comigo e o grupo também se ajuda. E eu quero falar com vocês o que vocês vão receber nesse curso aqui, né? Você vai receber tudo na sua casa, por correio. Então, você vai receber uma prancha radiestésica reiki, igual essa, de acrílico, ela é linda. Um pêndulo de madeira, um kit de pedras com 8 pedras, um jogo de cartas que dentro da prancha tem aí as cartas da prancha radiestésica reiki, uma apostila da prancha radiestésica reiki impressa, né, colorida, uma anamnese da prancha também, para você anotar os passos a passo dos seus atendimentos, a consagração da prancha, e aí o passo a passo para você fazer a prancha. Você não precisa pegar a sua apostila, ter que levar para cima, para baixo, não. Você tem o passo a passo que é muito simples, com os comandos já para você poder fazer esse trabalho aí, poder fazer esse atendimento. Recebe também a apostila do curso básico de radiestesia, que é um bônus. Então, quem participa desse curso ainda ganha um curso de radiestesia básico. Se você não sabe nada de radiestesia, pode vir, porque eu ensino a radiestesia. Muita gente não sabe. E o certificado, ele vem por PDF, ele vai por e-mail, né? Bônus exclusivos para você nesse curso. Então, o grupo de acompanhamento ilimitado no Telegram, estou sempre respondendo, a gente está sempre colocando aí novidades aí no Telegram, respondendo dúvidas, compartilhando experiências. Aulas disponíveis, você pode assistir por 1 ano, né? Essas aulas. Tirar dúvidas personalizadas no WhatsApp, então a gente forma um grupo. No Telegram são todos os alunos que se formaram comigo. No WhatsApp é aquele grupo dessa turma e eu respondo as dúvidas dessa turma. Vocês vão receber também todas as mentorias que eu já fiz, são 8 mentorias ao total, que são mentorias que eu tiro, né, que eu sano dúvidas das pessoas, vocês vão receber essas gravações. O mini curso de radiestesia, para vocês poderem usar o pêndulo aí com segurança. E o envio do material, que é pelo correio, normalmente eu envio aí por Sedex. O curso ele vai ser do dia 11 ao dia 15 de setembro, das 19 às 22 horas, aqui pelo Zoom, ao vivo. Mas todas as aulas elas vão ficar gravadas e você vai ter acesso por 1 ano. Mesmo que você não consiga assistir a aula porque é à noite ou porque você tem compromissos, não tem problema. Não é um curso iniciático. É um curso que você pode assistir, sim, gravado, né? E depois tirar as dúvidas diretamente ali no grupo comigo. Além disso, além, né, de todos esses bônus, nós temos um bônus exclusivo, que as 10 primeiras pessoas, né, que comprarem esse curso, ou que comprarem dentro de 24 horas, mas a partir do momento que deu 10 ou deu 24 horas,
Essas pessoas, elas vão... Pera um pouquinho, não falei errado. As primeiras 10 pessoas que comprarem o curso, dentro de 24 horas, né, o que ela vai ganhar? O que vocês vão ganhar? Algo muito, muito exclusivo. Uma sessão estratégica exclusiva comigo. Então, 1h30, eu vou fazer um atendimento para você, mas não é atendimento com a prancha, mas eu vou te ajudar estrategicamente para o seu atendimento profissional, para suas dúvidas, se forem dúvidas das pranchas, se for dúvida de como se posicionar como terapeuta, eu vou te ajudar numa mentoria exclusiva, eu e você, né? Nós marcaremos um horário e aí eu vou tirar todas as suas dúvidas, te ajudar a você crescer no seu negócio. Essa mentoria, normalmente, eu faço, né? E essa mentoria, ela custa R$700, 1h30 comigo, para eu orientar você no seu caminhar. Mas essa mentoria eu vou dar gratuitamente, ela vai ser gratuita para você, para os 10 primeiros, né? Que comprarem. Você vai ganhar mentorias mensais em grupos, então todos os meses eu vou fazer uma mentoria, as quais você vai participar ou vai receber a gravação dessas mentorias com as dúvidas das pessoas, suas e de outras pessoas. E mais, para você que comprar também e quiser adquirir já as técnicas avançadas da prancha radiestésica Reiki, que eu fiz o curso semana passada, fiquei extremamente feliz com 65 alunos, né? Primeira vez que eu dei esse curso, 65 alunos, eles estão adorando as técnicas avançadas, você vai ter 50% de desconto. Então, aproveite, é uma oportunidade incrível para você ter esse material, receber esse lindo material em casa, a prancha, o pêndulo, as apostilas, o passo a passo, a anamnese, as cartas, as pedras, tudo isso para você num curso, que é um curso onde a primeira aula é a aula de radiestesia, onde você vai mexer com o pêndulo, e mesmo se você já sabe, você vai aprender coisas diferentes, eu tenho certeza, e se você nunca pegou num pêndulo, vai usar esse pêndulo e vai aprender a manuseá-lo, e já na segunda aula você já vai fazer uma prancha radiestésica para você. Você já vai conhecer o passo a passo e você vai conseguir fazer já uma prancha para você. E vai ser uma aula, são aulas em quem já fez aula comigo sabe que na primeira aula a gente já faz uma prancha para a gente já sente a diferença, a gente já começa a falar, nossa, mas é incrível, né? Então, tudo isso exclusivamente para você. Então, vocês vão ter acesso a esses bônus exclusivos, essa sessão estratégica exclusiva, a primeira vez que eu estou lançando ela, poucas pessoas sabem que eu faço esse tipo de trabalho, eu nem comento, né? Porque normalmente o meu foco é mais dar aula e fazer atendimentos online ou presencial, mas eu faço sim essas mentorias específicas para quem está buscando. Você vai participar também da mentoria mensal e vai ter ainda por cima um desconto de 50% nas técnicas avançadas que quem fez adorou, que são realmente demais, né? E tudo isso que eu estou oferecendo hoje para vocês por apenas 12 vezes de R$ 151,70. Gente, quando vocês fazem um atendimento, né, de reiki, vamos supor, você cobra lá R$80, R$100, quando você agrega uma nova técnica, o seu valor, ele aumenta. Você pode tranquilamente cobrar 150, 200, um atendimento com prancha radiestésica reiki, e o reiki também, eu vou ensinar tudo isso dentro do curso, e em um único atendimento você já paga aqui uma mensalidade desse curso. Não é incrível? É muito acessível para uma ferramenta que você vai usar todos os dias, praticamente todo. Eu uso todos os dias, porque eu estou sempre ajudando alguém
ou eu estou fazendo para mim. Então, é algo que vocês vão poder fazer atendimentos online, atendimentos presenciais, vocês vão conseguir poder ajudar muitas pessoas, abrir os caminhos para vocês, abrir a parte de abundância, de prosperidade, por apenas 12 de 151,70, ou, né, se você quiser pagar à vista, 1,520. Então, é menos de um cafezinho por dia, é um atendimento por mês, e você já paga essa prancha, e é algo assim que você vai ter para o resto da vida. Eu tenho alunos aí da minha primeira turma, esses alunos aí usam todos os dias a prancha, e eles estão muito satisfeitos. Então, fica aqui esse convite, aproveita essa oferta, que ela vai durar apenas 24 horas, ou para as 10 primeiras pessoas. E eu quero ver você nessa turma muito especial, que começa agora dia 11, um dia muito bom também para começar a estudar. Dia 11 é um dia bem, bem espiritual, né? E aí vocês vão abrir um universo, eu vou falar de cores, vou falar dos chakras, vou falar dos elementos, dos corpos, de símbolo de radiestesia, vou falar sobre pedras, vou explicar sobre frequências, então vocês vão aprender tudo isso daí para vocês poderem usar no seu dia a dia e poder se tornar um terapeuta de excelência. Acho que acabou aqui. Muito bem. Então, essa era o meu convite para vocês. E aí, se vocês tiverem interesse, a Joyce está colocando o link aqui, aí no nosso chat, está colocando nos outros grupos também, e vocês podem acessar e vir com a gente fazer parte dessa linda egrégora que é a prancha radiestésica Reiki. E quem tiver, obrigada. E quem tiver dúvidas, eu estou aqui à disposição, é só me perguntar que eu responderei com todo carinho. E agradeço as minhas alunas aí que participaram. Muito bom, viu? Gratidão, Neiva. Gratidão, viu? Depois vou te ajudar com aquele problema que você colocou lá no grupo, tá bom? Não esqueci. É que não deu tempo. A Sônia também, minha aluna, a Beth. Ah, que legal. Muito bom. Ah, muito bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço e fico aqui à disposição se vocês tiverem dúvidas. Se vocês quiserem, a Joyce também está me ajudando, então, se tiver alguma outra dúvida referente ao curso, ela também pode responder. Nós estamos aqui sempre à disposição. Obrigada, gratidão. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E eu quero ver todo mundo aqui nessa turma do curso da prancha radiestésica Reiki. Gratidão, gente. Muito bom. Obrigada, Diana. Gratidão, viu? Todos que estiveram aqui presentes, eu agradeço imensamente. Muito bom.